circularam em Portugal. Segundo a investigação da Sábado, há fortunas angolanas escondidas em Portugal que levantam suspeitas atrás de suspeitas. As elevadas quantias na posse de figuras de destaque do regime angolano passaram nos últimos anos por bancos portugueses, num esquema que permitiu aos homens de maior confiança do ex-presidente José Eduardo dos Santos lavar dinheiro em Portugal. Nesta teia, houve recurso a testas de ferro para tentar passar a perna à justiça. Muitos dos montantes em causa, avança a Sábado, foram apurados na Operação FIS, quando a PJ apreendeu documentos confidenciais no escritório de Paulo Blanco, o advogado que, segundo a investigação da Operação FIS, foi intermediário em todos os negócios. Mas vamos a números. De acordo com a revista Sábado, só o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, recebeu 10 milhões por ano da Sonangol entre 2007 e 2010. A compra de um apartamento no Estoril por 3,8 milhões de euros levantou suspeitas da tal lavagem de dinheiro. A PJ calcula que Manuel Vicente tinha um património a rondar os 75 milhões de euros. O ex-vice de Angola tinha também dezenas de contas em vários bancos portugueses. O general Copelipa é outro dos angolanos sob suspeita. O ex-chefe da Casa Militar do presidente de Angola, apura a revista Sábado, movimentou mais de 70 milhões em operações bancárias, em parceria com a sua mulher, Luísa de Fátima Giovetti. Sempre que se deslocava em negócios ou em lazer na capital portuguesa, a antiga assistente de bordo viajava num Bentley ou num Rolls Royce, que custava mais de 250 mil euros. Luísa Giovetti tinha casas em Lisboa, Vila Moura e terrenos para construção na Quinta da Marinha, em Cascais, avaliados em 4 milhões de euros. Em 2000, a mulher de Copelipa já tinha realizado discretamente mais um negócio, a compra de 2 apartamentos no Estoril, em empreendimento de luxo, com vista para o mar, por 6 milhões de euros. A elite angolana apaixonou-se pelo Estoril, luxos que, segundo os investigadores, fazem soar o alarme de branqueamento de capitais. Copelipa e a mulher tinham mais de 20 contas bancárias entre Portugal e a Suíça. O general Leopoldino Nascimento será outro dos envolvidos no processo. A revista Sábado avança que, nos documentos confidenciais que juntou aos processos de crime portugueses, o advogado Paulo Blanco chega a escrever que as fortunas dos generais Copelipa e Leopoldino Dino Nascimento tinham algumas explicações. Tratavam-se de homens poupados. Dino Nascimento é suspeito devido aos investimentos que fez na Bolsa de Lisboa durante os anos 90, com dinheiro que os investigadores acreditam que seja de origem duvidosa. De acordo com a Sábado, o dinheiro e os negócios realizados em nome de Manuel Vicente, general Copelipa e general Dino Nascimento apontam para crimes económico-financeiros que envolvem ainda outras figuras, como Álvaro Sobrinho, antigo diretor do BES Angola, e Carlos Silva, que lidera o BPA. No que toca a apartamentos de luxo, Álvaro Sobrinho comprou 6 em Portugal, de uma só assentada. No rasto das fortunas angolanas, de milhão em milhão, de acordo com a investigação, Manuel Vicente, antigo líder da Sonangol e suspeito de corromper o procurador Orlando Figueira, o general Copelipa, ex-chefe da Casa Militar de José Eduardo dos Santos, e o general Dino Nascimento, ex-consultor de Eduardo dos Santos, terão em conjunto desde 2010 um património superior a 228 milhões de euros. De acordo com a Sábado, parte desse dinheiro circulou por Portugal através de negócios cruzados com familiares e testas de ferro.
E com este carrossel de dinheiro angolano em Portugal, os afetos entre os dois países esfriaram. Marcelo Rebelo de Sousa vai adiante. Angola na agenda. De facto, não era possível reunir os governantes angolano e portugueses que importava reunir. E, portanto, houve aqui um adiamento por causa da questão da agenda. Já António Costa teve com João Lourenço, atual presidente de Angola, um encontro de 40 minutos na Suíça. Existe uma questão e uma só questão, que não depende nem do poder político angolano, nem do poder político em Portugal, que decorre exclusivamente da responsabilidade das autoridades judiciárias e que tem uma única consequência, que é não haver visitas de alto nível de uns e de outros para os respectivos países, mas felizmente que tudo o resto decorra com toda a normalidade, que, na excelência das nossas relações. Por agora, há congelamento de visitas de alto nível entre Angola e Portugal. Há bem pouco tempo houve visita presidencial de Marcelo a São Tomé e Príncipe, mas em Angola a música é outra. Sua Excelência Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República de Portugal. Há desconforto diplomático e político entre os dois países irmãos. Qualquer posição nova de Angola vai depender muito do desfecho deste caso. Há outros processos, para além do caso FIS, onde se cruzam as mesmas personagens. No processo TAP, ao contrário do que acontece neste processo FIS, o Ministério Público entendeu que os angolanos deviam ser julgados em Angola. Há nomes comuns no mundo da justiça. O primeiro é a petrolífera Sonangol, que surge no processo FIS como a corruptora de Orlando Figueira. Surge depois, no caso TAP, como a corruptora de altos quadros da Companhia Aérea Portuguesa. Outro nome comum é Daniel Proença de Carvalho. No FIS, era o homem de mão de Carlos Silva. Na TAP, representava a Companhia Aérea. O documento é confidencial e é assinado por Daniel Proença de Carvalho. Diz que reuniu com o procurador, diz que acredita que a TAP será perdoada num esquema onde ganhou 25 milhões de euros. Estava em causa um contrato fictício com a Soner, a transportadora da Sonangol, para lavar os milhões da elite angolana. A TAP foi perdoada, chegam a julgamento 4 ex-quadros da companhia e ainda 3 advogados, que o Ministério Público diz terem sido os mentores deste esquema. Outra particularidade do caso TAP. Nasceu de um processo administrativo que os arguidos querem conhecer. O juiz Ivo Rosa já lhes deu razão. Mas a guerra está instalada. O Ministério Público não quer mostrar o processo administrativo. O pedido seguiu para Joana Marques Vidal, Procuradora-Geral da República. Até lá, o processo ficou parado na fase de instrução. Nos dois principais processos intentados por Angola, que é o processo Banif e a burla ao Tesouro angolano, é o próprio Estado angolano que numa determinada fase deixa de colaborar. E deixa de colaborar porque no processo Banif, na altura, foram pura e simplesmente apresentadas várias testemunhas por Angola em Portugal, nomeadamente Carlos Silva, e essas testemunhas que foram apresentadas como conhecendo particularidades daquela burla, estamos a falar de uma compra de um banco português, 49% desse banco português, estas testemunhas passaram a ser todas investigadas por Portugal. Ou seja, numa determinada fase, tanto o juiz de instrução, Carlos Alexandre, como este procurador, Orlando Figueira, está a ser julgado, numa determinada fase acharam que, por exemplo, o Ministro da Indústria angolano, um braço direito do Presidente da República, o assessor do Presidente da República, 3 governadores do Banco de Angola, o secretário da Presidência do Conselho de Ministros e o próprio Carlos Silva eram suspeitos no processo e quebraram-lhes o sigilo bancário. A partir do momento em que lhes quebraram o sigilo bancário, da parte de Angola começou a haver uma resistência à forma como este processo estava a ser investigado. E o que aconteceu foi uma coisa muito básica, que é só há burla se houver queixosos de burla, se eles chegarem a um entendimento e num acordo confidencial,
carimbado pelo advogado Proença de Carvalho. E aí a justiça portuguesa foi completamente usada por Angola, porque a determinado momento fechou o processo. Que Angola deixou de querer o processo. E isto aconteceu exatamente com esta segunda burla, comunicada em 2010 ao Tesouro angolano, mais 110 milhões de euros, que dinheiro que desapareceu foi para subsídios, paraísos fiscais e para uma série de coisas. De repente, a justiça angolana deixa de colaborar com as cartas rogatórias portuguesas e o processo ou pelo menos o processo principal dos 7, é encerrado. Depois há um conjunto de outros processos que eles também vão sendo encerrados à medida que se vai fazendo uma prova de que os visados têm meios para comprar determinados bens. Sobre a questão de se nós investigarmos ou não investigarmos estes negócios angolanos em Portugal, porquê que não devem ser investigados? Ou seja, se há suspeitas de branqueamento de capitais, se há suspeitas de fraude fiscal, se há suspeitas de corrupção, eles devem ser investigados conforme foram investigados. Depois, não existe uma uniformidade como existe em Angola. É que Angola teve nos últimos 10 anos um procurador-geral de Angola, que era um general, chamado João de Sousa, e que este general é ao mesmo tempo empresário, e isso é permitido em Angola. Ele é empresário, é general, é amigo dos principais visados nas investigações portuguesas à elite angolana. E respondia ao Presidente da República. Respondia ao Presidente da República. A nossa Procuradora também, teoricamente, responde ao Presidente da República, apesar de ser independente. Mas o que acontecia neste caso era uma questão muito mais